Deus abençoe a cada um de vocês e damos graças a Deus por este momento, sempre reconhecendo que Ele é quem nos sustenta, é o provedor, aquele que nos guarda, nos orienta e nos disciplina, não é? Eu passei por uma experiência essa semana muito salutar e que me levou, a muita reflexão. E interessante que quando nós lemos textos bíblicos, por ler, ou estamos fazendo a leitura bíblica, toda a Bíblia em um ano, é uma leitura mais tranquila, mais pausada, quando se compara com aquela de 90 dias, quem fez a de 3 meses, a Bíblia toda em 100 dias, e conseguiu, então você deve dedicar mais tempo ali, são mais capítulos. Então nós estamos lendo esta de forma mais tranquila, tem até dias que você não precisa ler, então você pode repassar, alguma leitura. Mas por que estou dizendo isso? Porque nós vamos revendo textos e histórias, e sempre acontece isso, se não prestamos muito atenção, às vezes pela história ser muito conhecida, passa-se um detalhe ali, ou alguma coisa que não damos atenção, Isso é normal, é natural. Mas quando você vivencia literalmente alguma coisa no seu dia a dia, que diz respeito àquele texto bíblico, então aquilo acende dentro de você, Você olha para aquele texto com outro olhar, você fica assim, uau, então é assim, então é isso. E a experiência que eu passei foi muito, como eu disse, foi muito gratificante, porque eu pude ver na vida de uma pessoa, na vida de um casal, o que Provérbios 11:25 já nos diz há milhares de anos, e eu pude ver isso expresso na vida de uma pessoa. E quero enviar um abraço para essa família que está ali entre montanhas, numa região próximo das cidades de Minasul, Campinasul, Trombas, chegando ali perto do Tocantins, Alguns de vocês devem conhecer. Eles têm a casa na cidade, mas a maior parte do tempo eles ficam na fazenda. Meia hora para chegar, um percurso que há 20 anos atrás a minha esposa fazia a pé, era entrar o período de férias e eles já estavam lá no primeiro dia de férias. Então, como os recursos não eram tão abundantes, eles saíam da cidade e metade de um dia caminhando entre cascalhos e poeira e terra, e sobe e desce, meu sogro, sobe e desce, e chegavam lá naquele lugar. E eu estive lá, e quero dizer para vocês, eles são unidos em Cristo. Não unidos em Cristo no sentido de eu pertenço a uma denominação, não, mas eles vivem a vida de Cristo. Talvez não são tão conhecidos, Zilda Caetano e Neuton Marinho, Neuton Marinho. Deus abençoe a vocês aí. Tá, por que eu estou contando essa história, Porque, irmãos, você fica tão sem graça quando você precisa ser ajudado. Você chega numa situação em que você, sozinho, você não dá conta. Você trabalha e você tem conhecimento, você tem entendimento, você tem ferramentas para executar, às vezes, alguma coisa, sabe? Mas quando você chega numa situação em que você realmente precisa de ajuda, e você reconhece que precisa, você não fica com a fronte, enrijecida, e aquela resistência de não querer ser ajudada, aquele certo orgulho, mas você reconhece que precisa de ajuda, e aí você está diante de uma pessoa que ela faz de tudo, e de tudo que ela tem, ela compartilha com você. Sabe o que acontece com você?
você fica sem graça. Diante da magnitude da ajuda, diante do tamanho do que aquela pessoa fez por você, você para assim, puxa, eu não mereço isso. Talvez você já tenha passado por isso em algum momento, de uma pessoa te ajudar de tanta forma, de um tamanho assim que você não consegue calcular, e você carrega essa pessoa com você na memória, porque ela te ajudou. E eu fiquei observando aquilo porque este casal, eles vivem isso. De tudo que eles possuem ali, não é uma grande fazenda, mas de tudo que eles têm, levantam cedo para tirar o leite, 4, 5 horas da manhã, e eles vão parar ali pelas 7, 8 horas da noite. O horário é diferente na roça, né? Não é igual na cidade. Todos os dias eu fiquei dizendo, puxa, na roça nós encontramos e arranjamos compromissos até 11 horas da noite, mas lá, 6 horas da tarde, a galinha já está subindo a árvore, não tem mais compromisso, o negócio dela é quietar, e você percebe que o seu ritmo acompanha aquilo. Pois bem, então de cedo até chegar esse horário, eles não param, estão sempre fazendo alguma coisa, sempre no pé do fogão a lenha, sempre cuidando dos animais, sempre fazendo um doce, sempre preparando aquele queijo. Gente, talvez a gente não consiga expressar o que é viver assim, o que é você olhar para algo que você tem, e você dizer assim, Deus me deu isso, e em gratidão eu vou retribuir. Não é meu, Deus me capacitou para administrar isso, para administrar, não para reter, mas para ajudar outros. E sabe qual é a alegria que essa pessoa tem na vida dela? Não é como uma negociação, uma troca de comércio, uma barganha com Deus, eu vou contribuir porque Deus vai me dar isso aqui no final. Não, não se trata disso, mas se trata dela reconhecer que Deus ama tanto ela, que Deus confiou aquilo tudo nas mãos dela, e ela chega no ponto de dizer, toma, eu distribuo, eu compartilho, eu dou, e ela nunca fica em falta. Ora, a história de Eliseu ou Elias, com a mulher e as botijas, quem foi, Eliseu ou Elias? Essa história já está aí, gente, para nos mostrar que a fonte correta que supre as nossas necessidades, ela é inesgotável. Agora, qual fonte você está se apegando? Qual é a fonte das tuas riquezas? Qual é a fonte da tua prosperidade? A fonte deste casal, eu pude ver, eu pude aprender. É o que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Ele é rico, mas Ele se fez pobre, porque Ele nos amou tanto. E por que que Ele fez isso? Para que por meio da pobreza dEle, nós nos tornássemos ricos. A riqueza de você sentir paz no coração, a riqueza de você ver a alegria no rosto da pessoa que está sendo ajudada por você, a alegria de ver aquela alma sendo aliviada, sendo refrescada por algo que você tem, que Deus deu para você. Não foi a sua autossuficiência, não foi a sua intelectualidade, mas acima de tudo isso, como essas crianças, esses jovens que nós vimos aqui, estarem angariando profissões, estudos, acima de tudo isso que eles estão buscando, eles colocam o temor de Deus na frente, eles reverenciam a Deus, eles reconhecem que em todo lugar que eles passarem, Deus estará com eles, e Deus é quem sustém eles.
não é a ciência do mundo, não é a riqueza do mundo, não é a paz do mundo, mas é a fonte inesgotável que não seca. Gente, é isso que Jesus nos chama a viver. Ele não nos chama a largar as riquezas que estão disponíveis para nós, mas Ele nos chama a um discernimento e sabedoria para administrar, e assim fazer prosperar o reino dEle. Não é o nosso reino. Contribuímos, compartilhamos e fazemos tudo isso, é para que o reino dEle avance, é para que a obra dEle continue. Desde quando a igreja primitiva começou, eles entenderam o recado, eles entenderam o princípio, e nós também estamos entendendo, e eu dou graças a Deus por isso. Dou graças a Deus pela vida de cada um de vocês, que tem entendido os princípios do reino, a multiplicação do reino, a generosidade do reino, a oferta do reino. Em nome de Jesus, vamos louvar o nosso Deus e agradecer ao Senhor, através dessa generosidade, através desse compartilhamento, sabendo que a promessa ela é dada, e Ele é fiel para cumprir a sua promessa, por amor a Ele.